Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já tava com saudade de gravar vídeo pra vocês e tô aqui hoje, né, pra compartilhar com vocês como que foi a minha experiência no primeiro período de medicina na FAMetro, aqui no campus de Manaus. Eu tive algumas dificuldades devido à correria, né, de ser mãe. Eu tenho 3 crianças pequenas e também trabalho. Então, como que foi estudar medicina trabalhando e sendo mãe? Foi assim bem puxado. As aulas começaram em fevereiro e nesse período tava proibido as aulas presenciais devido à pandemia, e as aulas começaram no presencial depois mais ou menos 30 dias. Vamos começar lá desde o iniciozinho do vestibular. Na verdade, eu não fiz vestibular. O teste seletivo que eu fiz foi como portador de diploma, então eu entrei direto como portadora de diploma, sem fazer prova. Foi usado a média, né, do histórico escolar para poder avaliar. Não precisa ser curso da área da saúde. Eu sou formada em enfermagem, eu usei o meu diploma e meu histórico de enfermagem, mas eu também sou graduada em Direito, só que eu fiz a minha média lá, a enfermagem estava um pouquinho coisa maior, né, a média do histórico escolar maior do que de Direito, então eu usei de enfermagem por causa disso, mas não é necessário ser um curso da área da saúde, caso você tenha interesse de passar por esse teste seletivo como portador de diploma. Então, você faz a sua inscrição como se fosse um vestibular. Esse teste seletivo, ele sai junto com o vestibular. Então, tem no início do ano, no meio do ano. E tem lá portador de diploma, vestibular, transferência interna e externa. Então, tem essas opções, essas 2 vezes no ano. Isso, entrei, né? E finalmente as aulas começaram online, e o processo online para mim foi assim, adaptação. Primeiro que o ritmo, né, da medicina é um ritmo puxado, e o online também era puxado. Então as aulas começavam 8 horas e iam até às 18, tinha dia que era até às 17, e tinha a terça-feira que era até às 19h20. Era o dia mais cansativo. E era muitos assuntos, então foi um processo de adaptação. Assim que nós nos adaptamos no online, liberou para voltar às aulas do presencial, então nós fomos para o presencial. A sensação de iniciar o presencial é como se fosse o primeiro dia de aula. Por quê? Porque você, pelo menos, né, eu não conhecia nenhum colega pessoalmente e nenhum professor pessoalmente. Então, quando voltou pro presencial, foi como se fosse o primeiro dia de aula. E logo na segunda semana após iniciar as aulas, já ia começar as provas parciais, e na outra semana seriam as provas institucionais. Então, foi uma correria, e também tinha também o processo de adaptação do presencial, porque é puxado, tá o dia todo na faculdade, de manhã, de tarde, e tinha terça-feira que nós ficávamos até a noite, né, terminava às 19h20. No dia que eu tava de plantão, eu tinha que sair mais cedo, então eu já ia pronta, né, normalmente no horário do almoço vinha em casa, já ficava pronta, e na hora de ir pra faculdade já ia já com as coisas para ir pro plantão, e sair um pouquinho mais cedo para poder chegar às 19 horas no plantão. E aí, depois de passar o dia todo na faculdade, chegava em casa, tinha 3 criancinhas lindas, maravilhosas me esperando. Eu tenho a Heloísa, que tem 1 ano e 3 meses hoje, né? Quando começou as aulas ela era mais pequenininha, né? Não tinha nem completado 1 ano ainda. Ela completou 1 ano no dia 29 de março. E ela mama no peito, ela mama até hoje, ainda não desmamei. E o João Paulo, que tem 3 anos, e o José Henrique, que tem 5 aninhos. Então, quando eu chegava em casa, o que acontecia? Tinha que dar atenção para as crianças. E quando eu estava ainda no online, o que eu fazia? Eu estudava
durante a madrugada. Então, quando as crianças estavam dormindo, eu ia estudar, porque, sinceramente, eles não deixam estudar. Eles ficam mexendo no tablet, nos livros, nas coisas e não deixam estudar, eles querem atenção. Então, eu fazia dessa forma, estudava de madrugada. Mas o que aconteceu quando foi pro presencial, eu não consegui estudar de madrugada, porque passar o dia na faculdade é muito cansativo. Então, quando eu chegava em casa, eu dava atenção para as crianças, fazia a jantinha deles, dava atenção, brincava e tudo. Depois eu ia dormir, porque eu tava exausta. E então foi isso. Essa era a minha rotina. Finais de semana, eu tinha aula ainda no sábado. No sábado tinha aula, então eu ia pra faculdade também no sábado. E o domingo eu tirava para poder fazer alguma coisa em família e dar atenção para as crianças, levar no shopping, levar em algum lugar, para poder dar uma distraída, porque eles passavam o dia todo em casa. Os 2 mais velhos iam para creche, mas eu tirei devido à pandemia e até agora eles não voltaram. Nesse meio do ano para frente, como já está no presencial, eu tô pensando, ainda não decidi, em colocá-los, né, meio período na crechezinha, para ter contato com os amiguinhos, para ir se iniciando esse processo de alfabetização. Então é isso. E eu tentava estudar entre um intervalo de uma aula e outra. Então, quando tinha uma hora de intervalo entre uma aula e outra, horário de almoço, a gente já almoçava, ia para a biblioteca, tentava ler um pouquinho, estudar um pouquinho. E foi assim, muito conteúdo para estudar. Não é fácil, mas é possível, né? Se eu conseguir, eu fui aprovada, graças a Deus, com notas boas. Ah, sim, eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre as provas, como que foi fazer prova, onde eu arrumei tempo para estudar para a prova. Durante as provas parciais, nós temos aulas também. Então, tem aula e a prova parcial é aplicada no horário da aula daquele professor. E aí era mais cansativo do que as provas institucionais, porque você passava o dia todo na faculdade, tinha que chegar, tinha que estudar para a prova do dia seguinte. No dia seguinte você tinha o dia todo de aula e mais essa prova. E era assim as parciais. As institucionais, elas são em uma determinada semana, no calendário oficial da faculdade, que todos os cursos, todas as turmas estão fazendo provas. Então, as provas são 9 horas, das 9 às 11. E aí, depois você vai para casa. Então, você tem esse período livre para você estudar. No meu caso, eu não ia para casa, eu ia para biblioteca para estudar. Em casa, como as crianças estão acordadas e ansiosas por atenção, eu não consegui estudar em casa. Então, eu estudava na biblioteca, né, tentando otimizar o tempo para poder também ir para casa, né? E foi assim. E graças a Deus deu tudo certo. E consegui passar em todas as disciplinas, apesar do cansaço, do sofrimento. Mas é isso. O importante, né? O que eu fiz para poder conseguir vencer esse período e ser aprovada, né? Com nota boa e tudo mais. Eu estudava, claro, né? Bastante, usava técnicas de memorização, porque quando você vai fazer uma prova, é importante você ter memória do que você estudou. Não adianta você ler um livro se você não lembrar um parágrafo dele. Você tem que lembrar e saber responder. Então, eu fazia como? Eu colocava assim, a professora pode perguntar tal coisa. Então, eu estudava de uma forma a memorizar palavras-chave e importantes daquela resposta daquela determinada pergunta. Então, era assim que eu fazia. Sempre tem aquele assunto mais importante, sempre tem aquele assunto que o professor repetiu. Então, tava na cara que ia cair na prova. Outra coisa importante também é não faltar aula, né? Então, eu não faltava aula, eu gravava os áudios das aulas, só que nem sempre eu via. A FAMetro, ela adota o método TBL, que é um método de metodologia ativa, onde você já tem que ter lido o assunto, estudado um pouquinho do assunto, para poder vir para as aulas.
E o método TBL ele funciona assim. O professor dá um capítulo, um tema para você estudar, e ou um capítulo de livro ou um tema para você estudar, e aí você estuda, né, faz a leitura atenciosa desse assunto e vem para a sala. Na sala de aula, esse professor ele vai aplicar algumas questões, 4 questões mais ou menos, sobre aquele assunto, e você vai fazer essa avaliaçãozinha antes de o professor explicar o assunto. Então, isso ocorreu. Não foi todos os professores que fizeram esse procedimento e nem todas as vezes tinha isso. Às vezes o professor já chegava com um assunto novo e já explicava de cara o assunto, mas essa é a metodologia da FAMETRO, a metodologia ativa. A disciplina que nós estudamos no primeiro período de medicina na FAMETRO foi Conhecimentos Gerais, Introdução ao Estudo da Medicina, IESC, que é Saúde da Comunidade, Metabolismo. Metabolismo, ele inclui anatomia, fisiologia, bioquímica e histologia. São 4 disciplinas com 4 professores diferentes dentro de uma única disciplina, que é metabolismo. Temos também concepção. Concepção entra aparelho reprodutor feminino, masculino e embriogenética, que também são 3 professores diferentes dando essa disciplina. E habilidades médicas também, que é ministrada por 3 professores também, 2 médicos e uma professora que é enfermeira. Devido à pandemia, nós não fomos para a UBS, mas na FAMETRO, desde o primeiro período, já vai para a UBS para poder fazer palestra, ter contato com o paciente, aprender os procedimentos que são realizados na UBS, fazer visita domiciliar e entender como funciona o sistema de informação da Prefeitura de Manaus. Então, tudo isso é feito. Nós não fizemos, pois estava em pandemia e os alunos não poderiam ir a campo. Liberou para ir a campo logo no finalzinho do primeiro período, mas a faculdade achou melhor deixar para o próximo semestre, porque os alunos serão imunizados primeiramente. Então, prezando pela segurança dos alunos, nós não fomos para a UBS, né, que é a Unidade Básica de Saúde. Mas provavelmente no próximo período nós vamos ir em dobro para a UBS para fazer toda essa parte prática. Então, pessoal, essa foi minha experiência no curso de medicina da FAMETRO. Foi muito proveitoso, foi muito legal, valeu muito a pena. O que me dava força para persistir foi focar no resultado, não focar nas dificuldades do dia a dia. E fiz amizades, foi incrível, né? Foi muito cansativo, eu fiquei muito ansiosa, comi muito. No segundo período agora eu tô planejando já entrar meia fitness, porque comi demais, acabei engordando um pouquinho além, né? Então, eu tive muitas crises de ansiedades, mas graças a Deus deu tudo certo. E o que eu fazia, assim, para dar certo, para ter forças, era focar lá na frente no resultado, não focar naquelas dificuldades do dia a dia que aparecem, né? Para todos, não foi só para mim, para todos. Então, se você tem o sonho de fazer medicina, não desista. E tem várias formas de ingresso. Eu estava totalmente fora, então estava meio por fora sobre essas formas de ingresso, mas tem como entrar diretamente como portador de diploma numa faculdade federal também. Tem como entrar diretamente pelo FIES numa instituição privada. Tem o Enem, né? Tem várias formas, tem o ProUni também. Então, se você tem esse sonho, não desista, que vai dar certo, né? Pensamento positivo, foco, que vai dar certo sim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, minha ferramenta de estudo eu comprei esse tablet aqui, ele é da Samsung, e eu utilizei ele como caderno na faculdade. Ele vem com uma canetinha para escrever,
E ele vem também com essa capinha. Esse tablet é o Samsung S6. E eu usei ele como caderno, vou mostrar aqui pra vocês. Meu caderno de medicina. Pasta medicina. Deixa eu virar ele assim, fica mais fácil de mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês metabolismo. Aí tem aqui as 4 disciplinas, né? Eu tinha falado pra vocês. Cadê? Foca. As 4 disciplinas. E aí eu fazia caderninho deles. Vou abrir aqui fisiologia. Olha esse mapinha aqui. Então ele dá pra escrever. Isso aqui foi um trabalho que a professora pediu, a professora Nayana. Deixa eu mostrar aqui outro de anatomia. Cadê? Olha que legal. Tem as imagens, dá pra escrever colorido. Ele é bem legal. E a minha dúvida, né? Quando eu comprei ele antes de iniciar as aulas, então eu tinha dúvida se os professores iam deixar usar, né? Tablet, essas coisas. Mas eles deixam. Lá na faculdade tem Wi-Fi, então dá pra fazer, né? Coisinha, dá pra pegar figuras, né? Principalmente essa disciplina de anatomia, que tem muitas imagens, né? É bem interessante você ter o tablet para poder estar fazendo isso. E aqui foi uma revisão que eu fiz para prova. É isso. Auxilia um pouquinho, agiliza um pouquinho, dá para assistir vídeo, dá para ver livros. A turma conseguiu muitos livros digital. Também a biblioteca da faculdade tem bastante conteúdo, bastante material, vários livros. Então, foi assim que nós estudamos. E era isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Beijo!